Fala galera, tudo bom? Boa tarde. Mas que bom, estamos de volta, né? Estamos aí com conteúdo legal para transmitir para vocês. A gente vai falar hoje sobre planejamento, tá? Planejamento é a parte mais, talvez a mais importante do tratamento, tá? Então, assim, pessoal, eu quero que vocês validem o que a gente vê no curso, né? Validem aqui nas lives no nosso conteúdo, né? A gente fala muito sobre ter sucesso na carreira, a gente fala muito sobre ter sucesso no trabalho, né? Então, assim, o planejamento é a fase, uma das fases mais importantes. Aqui, na minha opinião, a mais importante. Né? Eu acho que quem sabe fazer o planejamento é um passo para fazer a finalização do trabalho, tá? Mas você já consegue prever todas as possibilidades, né, do que irá acontecer durante esse tratamento, né, no planejamento. Né? Então, a gente pode se antecipar, né, por algum possível erro ou por alguma possível mudança, né, de trajetória durante o tratamento, tá? Eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem durante o nosso, eu vou falar mais sobre reabilitações, né, no conceito de reabilitar mesmo, com protocolos, né, que eu acho que é o que a gente mais atua hoje aí, é isso, né? Então, vamos lá. Pessoal, como vocês começam um planejamento, né, de um caso do zero? Qual que é a primeira coisa que vocês pensam, quando você vai começar um caso do zero, qual que é a primeira coisa que vocês vão ter que analisar? Né? O que vocês vão analisar primeiramente, quando a gente vai começar um tratamento do zero? O que o dentista, a primeira coisa que ele te liga, ele pergunta, ele te pede um orçamento, certo? Eu vou falar o que acontece, como é, né? Como a situação aqui no laboratório, tá? Então, a gente vai falar sobre como acontece no laboratório. Geralmente, né, o dentista me liga e fala, gente, eu queria fazer um orçamento de um caso de tantos implantes e eu queria fazer em zircônia, tá? A ideia, né, às vezes o dentista, ele vende o tratamento, mas sem saber se ele realmente é indicado, né? É indicado para aquilo, tá? Primeira coisa, antes de tudo, né, antes de um bom registro de mordida, verificar o seguinte, tá? Se já tem implantes, né? Se aquele tratamento, ele já tem implantes, a gente trabalha muito aqui no laboratório, em casos que eles vão começar do 000, sem os implantes, para se transformar num protocolo cerâmico ou protocolo de resina. Então, para isso, a gente precisa fazer um planejamento reverso, né? Fazer uma montagem para que o dentista prove e veja onde vai ficar melhor o posicionamento dos implantes, tá? Se o caso, né, se já tiver implantes, tá, o planejamento fica mais restrito a determinados materiais, tá? Quando você vai propor para o dentista, né, ou o dentista já quer, não, eu quero fazer um protocolo em zircônia. Então, a gente já sabe que eu preciso de uma altura mínima, né, uma altura mínima para que eu tenha resistência na minha estrutura de zircônia, né? O dentista já sabe, né, que eu preciso ter a base toda, né, a nível gengival. Então, a gente vai fazer um planejamento para que ele consiga êxito em todas essas etapas. Tá? Agora, quando eu já recebo, que na maioria das vezes é isso que acontece, né? Na maioria das vezes, né, é isso que acontece. Quando eu já recebo um molde onde já existe, né, a instalação dos implantes, né? Um caso que já existe a instalação dos implantes, eu já fico restrito mais, né, a alguns materiais. Eu não posso indicar qualquer material. Por exemplo, tá? Se existe um cantilever, né, se existe um cantilever bilateral, né, que seja maior de que 15 milímetros, tá? Já não é indicado a fazer uma estrutura em zircônia, se não tiver uma altura mínima aí, pelo menos de 15 milímetros de altura, tá? Então, eu preciso entender isso, porque eu não vou fazer um orçamento, não vou indicar esse trabalho para um dentista, sendo que eu estou vendo que ele não se enquadra na minha margem de segurança para fazer em zircônia. Então, um caso desse, a indicação melhor, né, seria para uma estrutura metálica. É lógico que aqui no laboratório eu faço de tudo, tá? De tudo, né? Para indicar zircônia, mas tem casos que eu não posso, né? E eu já cometi o erro de indicá-los, né? Às vezes, não, vamos fazer em zircônia que dá certo, tal. Então, assim, às vezes eu já tive insucesso, às vezes não, eu já tive insucesso de ter que repetir a peça e fazer uma metalocerâmica, né? Por quê? Porque eu não tinha espaço suficiente ou a distribuição, né, dos implantes não estava adequada para eu indicar aquele tipo de trabalho, tá? Então, se tiver um espaço dimensional
menor, por exemplo. Agora, uma outra situação, se a dimensão vertical ela é baixa, mas eu tenho, sim, uma boa distribuição dos implantes, né? Eu não tenho cantilever, um cantilever muito extenso, tá? Eu tenho um cantilever normal, né? A indicação, aí sim, é para a estrutura monolítica, né? Que vai tornar a peça mais resistente, e a estratificação vai ser apenas por vestibular, tá? Eu estou falando nesses casos extremos, tá, pessoal? Claro, um caso normal, né? Que eu tenha altura e eu não tenha cantilever, eu posso fazer de zircônia, posso fazer de metalocerâmica, posso fazer de um material que, né, posso fazer de metaloplástica, mas tem casos que são mais indicados, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer no planejamento é identificar isso, identificar qual material que eu vou utilizar, né? Identificar que qual caminho eu preciso tomar, né? Ó, o Cristiano aí também está acompanhando a live, o Cristiano é o nosso responsável pelo CAD, e o Cristiano vê aqui quanto a gente bate em cima disso, né? Quanto a gente se preocupa em indicar o material correto para o nosso cliente. Às vezes, é claro, o cliente fala, não, mas eu prefiro fazer assim, né? Porque eu vendi isso. Então, assim, você já está colocando para ele, né, as limitações desse caso e também está transferindo essa responsabilidade para o teu cliente. Tá? Então, é por isso que é inteligente da nossa parte entender o que o nosso paciente, o que o nosso cliente precisa, tá? Já desde o início, tá bom? Vamos lá, o que mais que eu anotei aqui, né? Então, quando os implantes são intermediários, outro detalhe importante para você indicar, né? Para você fazer indicação aí da técnica e também do material. Quando os implantes são intermediários, eles estão desnivelados, né? Tem um mais lá em cima, outro mais lá embaixo, né? Isso ocasiona pontos de fulcro, né? O que é um ponto de fulcro? É aquele ponto mais alto onde vai formar às vezes forma uma base, né, de alavanca, tá? Então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho esse tipo de situação, é mais inteligente da minha parte, né, que eu trabalhe, tá, com a técnica de cimentação passiva para que eu consiga uma melhor passividade dessa estrutura, tá? Tá bom? Se ainda, no caso, você iniciar o teu tratamento, né, você iniciar o trabalho, e não tiver os implantes, tá, e, consequentemente, a gente vai optar por um planejamento reverso, né? As possibilidades de você atingir um sucesso nesse trabalho são muito maiores, tá? O dentista, através desse planejamento, ele pode fazer uma osteotomia, se houver necessidade, né? Remover o osso, né? Para nivelar o rebordo, possibilitando, aí pode possibilitar uma melhora na higienização desses pacientes, né? Se torna muito mais saudável para o paciente, né? E também um ganho de espaço protético para favorecer a resistência e a estética da prótese, tá? Então, quando não tem, eu adoro quando chega um trabalho aqui que a gente vai planejar desde o início. Mas para isso você tem que ter conhecimento para poder fazer o planejamento, né? Fazer um planejamento reverso, né? Uma montagem, né? Um guia cirúrgico, né? Também participa dessa situação, né? O guia multifuncional também participa dessa situação. E às vezes até a gente faz provisórios imediatos, né? Que toda semana a gente está fazendo provisórios imediatos, que é justamente para essas situações. A gente fez o planejamento reverso e aí faz um provisório imediato, onde a gente deixa, né, oco ali os lugares onde serão os possíveis implantes para que o dentista possa capturar, tá? Então, há uma montagem prévia aí, né, e um sucesso muito maior nessa questão, tá? Então, pessoal, o planejamento ele é fundamental em todas as etapas do tratamento, tá? Como diz aquela frase, às vezes, que eu e a Bia, a gente bate muito em cima, uma frase do Benjamin Franklin, que diz assim, se você falha em planejar, você está planejando falhar. Então, a gente não pode falhar na etapa do planejamento, tá? Em alguns casos, o paciente ele já chega com a prótese que ele utiliza e ele apenas quer fazer um upgrade, né? Ele apenas quer melhorar, tá? Melhorar o que ele já tem, tá? Por exemplo, né? Vamos colocar aí, ele tem uma prótese de resina que a Bia fez, né? Há algum tempo, só que depois de 3, 4, 5 anos, essas próteses em resina, né? Elas começam a ter um desgaste maior, tá? Nos dentes. Então, há uma perda dimensional, né? Há uma perda, né, funcional, tá? Acaba tendo, né, uma perda de funcionalidade, tá? Acaba ocasionando diversos prejuízos para o paciente, né? Em relação à disfunção, tá? Então, assim, quando o paciente, às vezes, ele chega já com uma prótese que ele tem ele está bem reabilitado, mas depois de um certo tempo ele sofreu esse desgaste, a
acaba ficando um pouco mais fácil para a gente trabalhar, tá? Em alguns casos, né, o paciente já utiliza esse protocolo há alguns anos e deseja fazer só um upgrade aí, né? Upgrade. A prótese em resina, né, começa a ter um desgaste, como eu falei, considerável, e após de 3 a 5 anos ela já começa a ter um desgaste considerável. Os dentes, eles devem ser substituídos por novos, né, para poder recuperar a dimensão estética perdida. Então, no mínimo que esse paciente vai ter que fazer é substituir os dentes para poder recuperar a dimensão vertical, tá? Essa troca de dentes é bem comum o paciente optar pelo protocolo cerâmico, tá, pessoal? É uma oportunidade para ele fazer, sim, um novo trabalho, né, e modificar alguns detalhes que ele, caso ele necessite, tá? Já que o investimento inicial, né, aquele investimento maior que ele tinha feito em relação a fazer os implantes, tudo isso, já foi quitado, já foi pago todo aquele investimento inicial, e aí o investimento vai ser só na prótese, né? E aí o protocolo cerâmico ele vai dar ao paciente uma estética mais natural, uma resistência, né, uma longevidade funcional maior, uma durabilidade muito maior do que um protocolo de resina. Então, nesses casos, geralmente, a gente acaba usando a própria prótese do paciente como referência, né, em relação à linha média, corredor bucal, suporte labial, né, exposição dos dentes, né, coloração e etc., possibilitando fazer os ajustes necessários, né, já que eu já tenho meio caminho andado, né, eu posso partir dali para frente, certo? Então, alguma coisa que eu posso melhorar? Suporte labial, às vezes a gente consegue sim fazer uma melhora, né? É lógico, a gente tem que avaliar em qual situação foi confeccionado esse protocolo de resina. Mas aqui, graças a Deus, né, a gente tem a Bia, que ela faz aí, um beijo para você, Bia. A Bia está em casa também, né? Está se recuperando de uma cirurgia que ela fez semana passada. Por isso que vocês não estão vendo ela nas lives aí todo dia, tá? Então, um beijo para você, amor. Não sei se você está aí me vendo, mas um beijão para ti aí, né? Obrigado pela ajuda aí ela me ajudou aí a montar o conteúdo da live de hoje, né? Então, um beijão para ela, tá? Graças a Deus, eu tenho a Bia aqui no laboratório e que ela faz um trabalho muito especial, né? Ela se dedica muito a fazer o trabalho que ela faz, aonde a gente consegue ter, né, um aproveitamento muito grande desses protocolos, né, desses pacientes que já chegam usando um protocolo, né? A gente faz muito isso. A gente faz muito essa substituição, essa troca. Ó, ela tá ali mesmo. Um beijo para você, amor. Então, a troca, né, esse planejamento acaba sendo muito mais fácil, tá? Porque a gente vai usar a própria pós do paciente como referência. A escolha da estrutura do protocolo cerâmico também vai depender da disposição dos implantes, né? Sendo, em alguns casos, necessária a colocação ou remoção de implantes já existentes. Isso aqui é o que a gente indica sempre, mas nem sempre é o que é feito, tá? Eu vejo que, às vezes, os dentistas têm uma resistência, né, em, às vezes, colocar mais algum implante ou remover algum outro, né? Ó, o Jonatas Souza, ele fez uma pergunta bem legal aqui, ó, tá? Eu vou responder 2 perguntas agora, antes da gente continuar. Tá, o Jonatas fez assim, ó, esse planejamento pode ser feito, o reverso, né, Jonatas, você tá se referindo ao planejamento reverso, pode ser feito com a própria PT, como um guia cirúrgico também? Com certeza, Jonatas, pode sim ser feito com a própria PT, desde, claro, né, que esteja bem posicionado, que não tenha nenhum tipo de problema com essa PT, tá? Pode sim, tá? Exatamente, como um guia cirúrgico, tá? É isso aí, ó. O Jonatas está ligado aí na aula, né? Que legal. A Annelise também fez aqui alguma pergunta, deixa eu dar uma olhada. Boa tarde. Na cimentação passiva, você faz a aplicação de cerâmica tudo certinho e, por último, a cimentação? Exatamente, Annelise. A gente faz toda a aplicação de cerâmica, tá? A gente usa... Eu tenho aqui um jogo, né, de componentes, onde eu utilizo, né, para fazer as queimas. Eu queimo com o componente tudo. A gente cola eles ali, né, com a Super Bonder mesmo, a gente faz a colagem, trabalha em cima daquela base, ela vai oxidar, vai ficar toda preta e tal. No final, a gente tira, tá, faz um jateamento da parte da estrutura e aí cimenta as peças originais, né, as peças corretas ali, as novas, tá? Então a gente faz só no final, fica uma dica para vocês aí, tá bom? Ó, a Agatha está falando aqui um negócio interessante também. Pode copiar com silicone a prótese até para a confecção do metal? Com certeza, né? Depois de aprovado, tendo tudo certinho, se está de acordo, pode. Aqui, como a gente faz? Como a gente trabalha muito no fluxo digital, a gente faz a digitalização, a gente faz o escaneamento dessa prótese, que seria mais ou menos como você reproduzir com o silicone, tá? A gente vai fazer um escaneamento, né, de toda essa peça, toda essa prótese, tá?
para que a gente tenha como referência, né? E aí fica mais simples ainda de trabalhar, né, com escaneamento, né, no fluxo digital, tá bom? Ó, o Guidonei também está falando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Boa tarde. Com a inclinação por causa da própria mandíbula ou maxila, pode ser um problema sério? Guidonei, pode, tá? Não vou dizer que não pode. É mais interessante essa situação, a gente fazer uma cimentação passiva, tá? Para você ter uma inserção bem passiva no modelo, certo? E a gente precisa ajustar, né, esses componentes para que tenha uma inserção passiva, tá? E fazer uma cimentação na técnica de cimentação passiva, tá bom? Passo a passo, eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo no planejamento reverso, quando não tem instalação de implantes. É legal, assim, às vezes você ainda não está fazendo, né? Às vezes você que está acompanhando o meu conteúdo, a gente tem conteúdo aqui variado, né? Então, agora, há um pouco tempo atrás, a gente estava fazendo mais conteúdo voltado para quem está iniciando, né? Hoje a gente já está falando sobre técnica de planejamento, né? Várias técnicas de planejamento, né? Para pessoas que já têm aí já fazem, né? Um cotidiano já de fazer reabilitações, para quem está aprendendo também, né? Vai por esse caminho que você vai ter um sucesso garantido, tá? Nunca deixando de fazer o planejamento. Vamos lá. Planejamento reverso. Primeira coisa, moldagem anatômica do rebordo, tá? O dentista vai te orientar aonde você vai fazer o posicionamento ali, né, dos orifícios, né, depois de feita a montagem e tal, ele vai avaliar aonde vai ser feito os implantes, tá? Então, primeira coisa, planejamento reverso. Moldagem anatômica, tá? O dentista vai fazer a moldagem anatômica. O laboratório vai fazer a confecção do plano de orientação em cera, tá? Rolete em cera, né? Terceiro, o clínico vai fazer o registro no plano, né, com fotografia do paciente, régua de Fox para nivelar o plano bipupilar, tá? Bem interessante isso, né? Poucas pessoas usam, poucos dentistas usam, mas a gente vem batendo bastante em cima aqui com os nossos clientes para que seja utilizado. E utilizar o plano de Camper, certo? Arco facial para transferir corretamente, né, o posicionamento da maxila, né, o posicionamento tridimensional da maxila para o articulador semiajustável. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Vamos lá. Vou explicar isso. Vou explicar essa situação do articulador semiajustável. Vejo que muita gente tem resistência em utilizar o semiajustável. O semiajustável, sem você fazer a transferência, né, com o arco facial, não serve para muita coisa, tá? Vai ser praticamente aí um charneira de luxo aí, né? Onde você vai ter um pouquinho mais de recurso, mas não vai ser o suficiente. Por quê? Porque quando o dentista ele te dá a inclinação condilar, né? Quando ele tira o registro no arco facial, ele te dá a inclinação condilar, ele te dá distância intercondilar, né? E te dá o posicionamento com o garfo, né? O posicionamento tridimensional da tua maxila, você tem a real situação angular, né? Da tua articulação, né? Da ATM, posicionada no articulador, ou pelo menos mais próximo do que é o real, tá? Então, para que você consiga trabalhar com as guias, né, consiga trabalhar com se você tiver que fazer aumento de dimensão vertical, né, ou diminuição de dimensão vertical, você vai estar bem apoiado, né, bem apoiado por esse registro no articulador, tá? Então, depois que o clínico faz isso, né, você vai receber o trabalho no laboratório, certo? Você vai fazer a montagem articulador e a montagem dos dentes em estoque, tá? É importante que você use um gesso de boa qualidade para montar num articulador semi-ajustável, certo? Por quê? Tá? Para não haver uma expansão. Então, a gente usa o Zero Art, tá? Um gesso especial para fazer essa montagem no articulador, né? Você vai usar o gesso Zero Art, tá bom? Depois disso, né, a gente vai fazer a montagem de estoque, né? E vai mandar para o clínico, ele vai fazer a prova dos dentes e a conferência dos padrões estéticos e funcionais. Pessoal, é muito importante a gente levar essas duas situações juntas, né? Estética e função tem que andar lado a lado, né? Quando existe só estética e não tem função, a engrenagem, né, ou melhor, o sistema, ele vai falhar em alguma situação. Ou vai ser por dor, né, disfunção temporomandibular, ou vai ser por fratura da cerâmica ou dos dentes, né? Então, a gente precisa andar lado a lado, né? Então, para isso, como eu falo sempre, o ceramista de sucesso, ele não é apenas um colocador de massa,
em cima ali do cóton, tá? Um ceramista de sucesso, um profissional de sucesso, ele precisa se envolver com tudo isso, né, que envolve o nosso trabalho, tá? Função, estética, biologia, né? Eu pego muito no pé disso, né? Eu sou muito cobrado em relação a isso, tá? Em fazer próteses que tenham longevidade, né? Também biológica, né? Para que o paciente tenha uma longevidade dos seus implantes também, né? E tenha um bom acesso à higienização, tá? Então, imagina, então a estética perfeita, mas impacta alimento e o paciente acaba sofrendo com isso, né? Com mau hálito, com vários outros problemas, tá? Então, o dentista vai fazer, né, no quinto passo ali, prova dos dentes, conferência dos padrões estéticos e funcionais. 6, o ajuste necessário, né, vai mandar essa peça, depois de provada, para o laboratório vai fazer os ajustes necessários, e aí vai fazer a confecção do guia multifuncional, tá? O que é esse guia multifuncional, né? Como vai ser esse guia multifuncional? A gente vai duplicar essa montagem com silicone e vai fazer uma acrilização, né, com uma resina incolor, certo? Em cima daquele rebordo desdentado. Então, ali, o dente vai deixar ela aberta, né, por palatina, tá? Para que o dentista possa fazer uma moldagem de arrasto também. Então, vai ser por que guia multifuncional? Porque ele vai servir para 3 situações: para fazer o registro de mordida, tá? Para fazer a moldagem, certo? E para fazer o registro de mordida, a moldagem e o que mais que eu esqueci? Tá? E fazer todo esse... conferir tudo isso, tá, pessoal? Então, vamos lá. Ajustes, se necessário, né? Fazer um ajuste, né, necessário e fazer o guia multifuncional, tá? 7. Fazer a parte cirúrgica, vai para a clínica, né? Vai para o dentista e vai fazer a parte cirúrgica, que vai ser a osteotomia, colocação dos implantes, montagem multifuncional, né, caso seja carga imediata, se não for, aguardar a integração dos implantes para moldar, tá? Aí, o oitavo passo, tá? Confecção do modelo, né? Articulação, transferência dos dentes para a confecção da prótese provisória ou definitiva em resina, né? A definitiva carga imediata nunca deve ser feita em cerâmica, tá, pessoal? É bem importante, por quê? Para que porque esse paciente, ele ainda não, ele não tem ele está acostumado com a prótese em resina, né? Eu não vou colocar direto uma carga em cerâmica já para esse paciente que acabou de receber esses implantes, tá? Então, o planejamento depois dos implantes, né? Opção A, vai ser utilizado a prótese provisória como referência? Se sim, moldar e transferir os implantes, né? Moldar antagonista, registrar a oclusão dessa prótese, né? Arco facial, fotografia, retirar a prótese e enviar para o laboratório. Essa é a parte clínica, tá? Laboratório, receber toda essa parte, vazar os modelos, articular as próteses, né, provisória em posição, fazer muralha vestibular e palatina e devolver a prótese para o paciente. Aqui entra no que, se não me engano, foi a Ana que falou, né, ali atrás, tá? Quem já faz porcelana e quer iniciar na zircônia, é melhor estratificado ou maquiado? Isso, especializando na zircônia. Edmilson, olha só, quem já aplica porcelana e quer começar, eu te aconselho, tá? Eu te aconselho a ir pro... não é maquiado, eu costumo falar de híbrido, né? Porque você vai maquiar a parte palatina, oclusal, né? Mas a vestibular você vai estratificar, tá? Eu ainda não acho um resultado satisfatório, né? Esses blocos que têm uma resistência maior, eles são mais opacos, né? Então não tem um resultado satisfatório quando eu só maquio ela. Então é melhor. Eu gosto muito que eu consigo ter aí um aproveitamento de tempo muito melhor aí, né? Nessas peças que eu faço em monolítica, tá? Então vamos lá. Onde que eu estava? Fazer a montagem dos dentes em cera, né? Ó, primeiro, daí segundo, né? Saiu da parte clínica, tá? Moldou, transferiu os implantes, moldou o antagonista, registro de oclusão, né? Mandou a prótese, tá? A gente fez todos os silicones, né? A gente fez todos os silicones. Peraí que eu tô perdido, peraí. Exatamente isso. O clínico mandou, né? Fez a transferência dos implantes, moldou o antagonista, fez o registro da oclusão certinho, tá? Transferiu no arco facial, fotografou, mandou o trabalho para o laboratório. O laboratório vai chegar, vai vazar aqueles modelos, vai articular a prótese provisória em posição. Antes de articular a prótese provisória em posição, montar no arco facial, né? Primeiro, a gente vai estabelecer, né, esse posicionamento dimensional, para depois fazer o registro com a prótese inferior, certo?
e aí devolver a prótese para o paciente. Isso aí a gente faz rapidinho aqui. O nosso dentista manda, a gente faz isso e devolve para ele, tá? Terceira fase, a gente vai fazer a montagem dos dentes em cera. Ou vai fazer, ou você vai fazer os dentes com dentes em cera, ou você pode fazer um ensinamento personalizado, tá? Mas você precisa utilizar os parâmetros, né, que veio já daquela prótese provisória para poder ir melhorando e não tendo que começar tudo do zero de novo. Tá? Quarto passo, você vai mandar para o dentista, ele vai fazer a prova estética e funcional, tá? E vai fazer um índex. O que é o índex, pessoal? É conferir aquela união dos transfers que ele fez em boca, já para fazer a moldagem, a gente vai mandar de volta para ele, tá? Um pouco mais resistente, com um pouco mais de resistência, mais grosso, né? Você vai engrossar com pater resin, vai mandar para ele conferir se está certinho, tá? Principalmente se for fazer em zircônio. A partir do momento que ele fez essa conferência, ele te deu ok, tá? Ele faz a prova e faz a prova do índex. Ele te deu ok, você já pode fazer um novo, pode fazer um gabarito, né? Vazar ali, posicionar, se não tiver certo no modelo, tá? E aí você pode já se basear com aquele posicionamento dos implantes, né, para fazer ou tua cimentação passiva ou tua estrutura final naquele índex, tá? Aí, depois disso, a gente vai fazer a confecção da estrutura, sendo ela ou monolítica, ou zircônia convencional, ou em metal, tá? Sexto passo, se você tiver alguma dúvida ainda, essa é a hora de fazer a prova da estrutura. Eu sempre faço o índex, confiro, eu não mando a estrutura para a prova, raramente eu mando a estrutura para a prova, já faço a aplicação direta, tá? E finalizamos o caso, já mando pronto, tá? Se você não vai utilizar a prótese provisória ou a prótese que o paciente utiliza como referência, você vai ter que começar o caso totalmente do zero, né? O dentista vai moldar, vai transferir os implantes, né? Moldar um antagonista, vamos vazar os modelos, vamos fazer o plano de orientação, parafusado sobre o implante, né? O dentista vai fazer a prova, ajuste do plano de orientação, marcação da linha de sorriso, linha média, tudo normal, né? Como uma prótese total, tá? Vai ter que usar régua de Fox, né? E o arco facial sempre, né? Fotografar o paciente de rosto todo, para a gente poder ter essa referência para a linha média e tudo mais, né? Para a gente poder fazer a análise facial, tá? Depois o laboratório vai fazer a articulação, montar em articulador, fazer a montagem dos dentes em cera, ou vai fazer um dente de estoque mesmo, né? E vai mandar para a prova dos dentes para o dentista. Depois disso, vamos fazer as correções se necessárias, tá? E aí confeccionar a estrutura, também sendo ela monolítica, de metal, ou enfim, tá? Então seria esse o nosso passo a passo do planejamento, tá bom? E depois disso, né? Confeccionar a estrutura, aplicação da cerâmica e finalização do caso. Esse aqui eu coloquei o nosso protocolo de trabalho aqui, tá? Nosso protocolo de trabalho do Instituto aqui, né? O que a gente faz, certo? Ó, a Agatha está fazendo uma pergunta. Ó, sei que a prótese deve ser encostada direto na gengiva, sem se sobrepor, né? Ou melhor, vou pontuar a tua pergunta, né? Sem sobrepor, ou melhor, sem ter concavidade, tá? Às vezes vejo casos vejo casos que não são feitos assim, né? Eu acredito que foi isso que ela quis falar. Quais os danos que isso pode acontecer? Primeiro, né? Não possibilita a higienização, tá, dessa área dos implantes, certo? Ou, às vezes, se tiver concavidade, o alimento vai entrar naquela concavidade e o paciente não vai conseguir acessar com o fio dental, né? E aí vai acabar o quê? Um acúmulo de bactéria, tá? A bactéria é a causa da infecção e da perda dos implantes, tá? Então, pode ocasionar a perda dos implantes. Então, para uma longevidade, né, para uma saúde, né, para não ter aquele problema de mau hálito, né, de tudo isso, é importante, sim, tá, que se faça a barra convexa em contato com a mucosa, né? Por isso é importante, né, como eu falei lá no início, fazer o planejamento reverso, para caso o dentista perceba que precisa fazer uma osteotomia, né, ele vai reduzir as áreas onde tem um excesso, né, um excesso de volume, né, para que não haja aquela concavidade da prótese, tá? Então vai deixar mais plana e possibilitar uma melhor higienização aí, né, pelo paciente, tá bom? Vamos lá, a Rosana perguntou um negócio aqui, ó, só me explica, esse índex você faz antes de fazer a barra definitiva? Com certeza, Rosana, o índex deve ser feito antes da barra definitiva, por quê?
Com ela, você vai conferir a passividade, né? Se está aquele posicionamento onde o dentista fez aquela moldagem de arrasto, está correto. Se ele confirmar na boca que está totalmente passivo, né? Eu peço para que façam radiografia, né? Para que a gente tenha a certeza que está passivo. Aí sim, eu vou finalizar a peça. Eu vou conferir no modelo. Se o modelo tiver diferença, eu vou confeccionar um gabarito, né, que é o posicionamento daqueles índices, para poder fazer a finalização dessa peça. Ou eu posso manipular o próprio modelo, né, soltar os análogos, parafusar esse índice e capturar de novo esses análogos com gesso, tá? Isso aí é uma maneira, digamos assim, uma solução que a gente achou para esse tipo de problema, para que o dentista não precise fazer a moldagem tudo de novo, tá? Então, Luiz Henrique, eu acho que isso responde a tua pergunta, né? O Regis está falando aqui, ó, algo interessante é o técnico acompanhar o processo do planejamento também no consultório, porque a gente vê realmente como o trabalho se comporta em boca. Regis, se eu te falar, Regis, que isso que você falou, cara, faz todo sentido, e eu vou te falar mais uma coisa, isso fez toda a diferença para eu melhorar no meu trabalho, acompanhar essas fases clínicas. Tá? Às vezes a gente está ali cheio de trabalho, eu não quero ir no consultório, o dentista te chama para ir lá, você às vezes não quer ir. Né? Porque a gente não quer sair aqui, porque a gente tem outros trabalhos, mas é importante, tá? É importante, muito importante, que você acompanhe isso, né? Que você acompanhe as provas, que você tenha esse acompanhamento clínico, né, com o dentista, para que você entenda, né, os problemas, né, para que você entenda as dificuldades do dia a dia, né, do consultório, tá? Eu vejo assim, e tem que existir essa comunicação, né, e você precisa participar também, né? Para quê? Para que você tenha uma evolução, né, do teu trabalho, tá? A partir do momento que você acompanha, você vê onde você está errando, onde você pode melhorar, tá? Ó, o Salusman está perguntando aqui, ó, como você faz a junção perfeita da gengiva ali nas laterais? Salusman, é o seguinte, para fazer a junção perfeita, você não pode ter concavidade, você não pode fazer um formato de concha, tá? Você tem que deixar ela plana, para quê? Para que force a mucosa do paciente, né? Levemente tem que forçar, tá? Você não pode deixar ela com concavidade, tá bom? Então é assim que eu faço, tá? A Rosana falou que tá tudo certo, dá para arriscar, né? É isso aí. Que não arrisca não petisca, né? Quem tem medo trava e você não evolui. Então tem que ir para cima. Ah, vai dar certo tudo na primeira? Às vezes não, pessoal, mas é com o erro que a gente vai evoluir, certo? Com o erro que a gente evolui. A gente só não pode continuar errando sempre a mesma coisa, né? O erro, ele traz evolução, desde que você esteja atento, né, a corrigi-lo, tá? O Edmilson está falando ali, ó, gente, o laboratório já manda a peça em silicone pronta para a gente, só certificar ou estou errado? Edmilson, aí vai da tua parceria, né, com o laboratório. Primeiramente, você vai ter que mandar o planejamento para ele e vai ter que conversar, explicar o teu conceito de trabalho, né, para que ele desenvolva o trabalho certo. Primeiro, outra coisa, você precisa também, né, entender, por exemplo, você vai trabalhar com silicone, entender quais são as medidas mínimas para se ter sucesso, tá? Então, assim, é preciso ter um conhecimento para que você cobre, né? Senão eles vão te mandar uma peça, às vezes, muito fina, vai quebrar na boca, né? Sem passividade, vai quebrar na boca, né? Sem a conferência com o índice, vai quebrar na boca. Então, você precisa estar atento a todos esses detalhes, tá? Para quê? Para que você tenha sucesso, tá? Ó, a Agatha está falando assim, se pode desgastar um pouco o gesso, né? Geralmente eu uso gengiva de silicone, tá? Para que a gente não desgaste demais, né? Para a gente tenha uma noção mais exata, né? Em relação a quanto que está fazendo quanto que a gente está pressionando essa mucosa, tá? Mas pode sim, né? Leonardo, olha só, você está perguntando, existe função perfeita para barra de protocolo? Leonardo, eu vou te falar a minha verdade, cara. Eu acho assim, tem alguns poucos técnicos que conseguem. Eu, por exemplo, não consigo. A gente sempre, praticamente em todas as situações aí, a gente ou tem que ter um caso que tenha espaço para fazer uma barra maior, mais robusta, para que a gente não precise fazer o corte para fazer solda, né? Mas geralmente existe, a gente precisa sim estar soldando, tá? Ó, o Salusman está perguntando se existe algum segredo da junção das gengivas com perfeição nas laterais. Existe sim, né? A gente precisa trabalhar com o material correto, a gente precisa entender as estruturas, o quanto
né, você pode pressionar cada tipo de tecido, né, existem 2 tipos de biotipo periodontal, né, o biotipo espesso e o biotipo fino, você tem que entender sobre os tecidos, né, a mucosa, o quanto, né, você pode fazer de pressão, quanto ela vai aguentar essa pressão, para que você consiga ter essa transição, né, dessa junção das gengivas, tá? Outro detalhe importante é planejar pré-cirúrgico, tá? Para que não haja necessidade, né, de fazer um monte de, às vezes, extensão de gengiva para poder solucionar esses problemas que são cirúrgicos, tá? Ó, o Guidonei estava perguntando uma coisa assim que é difícil eu responder. Como pode ter certeza que eu fiz o certo? Você tem que ter o conceito do que é certo, né? Você só pode ter certeza que você fez o certo se você tem um conceito do que é certo. E como que você faz isso? Estudando, né? Estudando e conferindo se você fez o certo ou não, tá? Então, a primeira coisa, tem que ter o conhecimento, senão nunca você vai saber. Às vezes o que é certo para você, o que você acha que está fazendo certo, para mim não vai ser certo. Por quê? Porque talvez eu tenha mais conhecimento do que você. Então, para que você esteja, né, para que você esteja sempre em evolução, estude bastante, né, esteja atento às novas técnicas, esteja atento aos novos materiais, tá? Esteja atento como soluciona. Tudo existe uma técnica para fazer aquele determinado trabalho, tá? Então, tem que pesquisar, né, para que você tenha êxito aí no que você faz, tá bom? Cara, hoje eu vou ficando por aqui, tá? Agradeço aí imensamente aí Fala, Paulinho, tudo jóia, cara? Semana que vem você tá aqui, cara. Tô morrendo de saudade de vocês aí. Vai ter um monte de amigo aqui, né? Paulinho Ferreira vai vir aí no curso aí do Leonardo, né? Então, que bom, cara. Tô com muita saudade dos meus amigos, né? Faz aí um bom tempo que a gente não se vê, né, Paulinho? Espero vocês aí, galera, que a gente possa fazer um ótimo curso, né? Que a gente possa fazer uma ótima festa aqui, né? E que seja aí um encontro muito legal aí nosso, né? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, né? E que a gente possa estar aí sempre em constante preocupação em evoluir, né? Evoluir a nossa profissão, evoluir evoluir o nosso conceito de reabilitar, né? A gente possa estar transformando a vida das pessoas que são presentes com a gente, tá? Então, procure sempre estar fazendo diferença na vida das pessoas, do seu paciente, do seu cliente, né? Dos seus colaboradores, dos seus parceiros de trabalho. Certo, pessoal? É isso aí, fiquem com Deus. Quinta-feira a gente volta aí, tá? Com mais uma live aí, tá bom? Vamos retornar agora às lives aí, às terças e quintas, aí, às 2 horas. Um abração para vocês. Tá? Um abraço para você, Paulinho. Eu vi que você entrou agora aí, cara. Até a semana que vem, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.